Nesse quarto vídeo sobre restauração, eu continuo falando sobre as técnicas alternativas de restauração aqui no Cerrado. Então, continuando com exemplos de técnicas alternativas, no sentido de que não são o plantio de muda apenas de árvores, o uso de rejeitos urbanos para restauração pode ser muito bom. Então, o lodo de esgoto e a poda são dois recursos que em cidades grandes, como o Distrito Federal, como Brasília, são recursos que estão extremamente abundantes e que, na verdade, precisam de um uso, né? O lodo de esgoto é digamos, o resto do tratamento do esgoto na cidade. A CAESB aqui em Brasília produz cerca de 40 toneladas disso por dia e isso precisa ser utilizado em outros lugares para que o esgoto possa continuar sendo tratado. Ao mesmo tempo, não se pode usar isso. O tratamento de esgoto da CAESB, por exemplo, não permite que isso seja usado em plantios de comida, porque tem gradações de qualidade e pureza, né? Então, isso não pode ser usado em plantios agrícolas, então a gente pode usar essa matéria-prima para plantar áreas em restauração. Muitas vezes você vai aumentar muito os nutrientes do solo, então você não necessariamente vai reproduzir um solo de cerrado, mas você pode ajudar a reabilitar ou recuperar áreas, por exemplo, áreas de cascalheira. E podas de plantas em áreas urbanas também são coisas que estão muito disponíveis e que muitas vezes esse material acaba indo para o lixão, sendo que ele poderia virar compostagem e ajudar, por exemplo, a estruturar solos onde foi posto o lodo de esgoto. Então, esse aqui é um exemplo de uma área atrás da antiga rodoferroviária, uma área do Exército, que é uma cascalheira antiga da época de Brasília, da construção de Brasília, e desde 1960, basicamente, isso continuou como uma cascalheira. Nenhuma planta consegue se estabelecer nesse subsolo que está exposto. Então, essa área está sendo recuperada de várias maneiras, usando vários tipos de técnicas, e a gente fez um experimento lá, usando justamente o lodo de esgoto e a poda. Então, aqui tem algumas fotos com as datas, né, do que aconteceu. Então, a gente pegou as mudas lá na Embrapa Cerrados, usou o lodo da CAESB e a poda da Nova Cap, espalhou isso em diversas áreas, fazendo vários tratamentos, com mais e menos lodo, mais e menos poda. De novo, são materiais que estão disponíveis, então, assim, a poda, por exemplo, ela tem que ser transportada. A única coisa que a gente fez foi pedir para o caminhão, em vez de ir para o lixão, ir lá para o lugar onde estava sendo feito o experimento. E o lodo de esgoto também a CAESB pode transportar exatamente porque eles precisam da destinação para esse material. E aqui é a área, alguns meses depois, então 1 ano e meio depois do plantio, em que a gente vê que muitas plantas se estabeleceram nos diversos tipos de tratamento. Uma outra técnica e outro tipo de rejeito urbano que pode ser usado em restauração ou recuperação de áreas degradadas é o uso dessa camada superficial do solo, que geralmente na construção civil e na mineração se chama de bota-fora, né? A parte superficial do solo em que estão boa parte, banco de sementes e banco de gemas, então e além dos nutrientes, microbiota do solo. Então, essa parte do solo ela tem capacidade de regenerar uma nova vegetação a partir da vegetação original que estava na área que está sendo desmatada. Então, todas as áreas que vão ser construídas precisam retirar essa camada superficial do solo e todas as áreas mineradas. Então, de novo, isso é uma matéria-prima muito disponível, especialmente em áreas urbanas e com expansão urbana. Então, no Distrito Federal, por exemplo, é o caso. A transposição desse bota fora tem um baixo custo. De novo, você está pegando um material que é indesejado, que vai ser levado para um lixão e vai colocar numa área que talvez ele seja útil para a restauração. Você consegue colocar solo e vegetação e propágulos da vegetação ao mesmo tempo, né? Quem vai rebrotar são raízes de plantas que já estão maduras, então às vezes eles rebrotam até mais rápido. Ainda assim, tem germinação de sementes do solo. Vem uma alta diversidade e densidade de regenerantes e você acaba criando microambientes heterogêneos, porque você não vai depositar isso no solo de maneira retinha, lisinha. Você acaba levando com caminhões e deixando pequenos montinhos, etc. Então você acaba criando lugares bem heterogêneos. Então, um exemplo disso foi a utilização do bota-fora da área em que foi construída o IF do Gama. Então, ali em cima, nesse slide, uma áreazinha de 2,5 hectares, onde foi construído o IF. Toda essa área foi retirada do solo para construir os prédios e tudo mais. E esse bota-fora foi depositado no Parque Distrital do Gama, com 1 hectare,
que é basicamente a uns 20, 30 quilômetros de distância um do outro, então relativamente barato. Esse bota-fora teria que ser transportado de qualquer maneira, então o custo é bastante baixo. Isso aqui é a retirada, então, do bota-fora. Essa pessoa aqui de perneira ao lado é o diretor do campus do IF na época, que foi acompanhar essa retirada. A deposição do bota-fora lá no Parque Distrital do Gama. Então, como eu falei, vai pedaço de planta, vai pedaço de galho, vai raiz, e ficam esses montinhos, né? A área foi acompanhada durante vários meses, foi um projeto de mestrado aqui do programa de pós-graduação em Ecologia. E 18 meses depois, vocês veem que aquele solo que antes estava totalmente exposto, agora está com várias espécies nativas de cerrado, e a área está numa espécie de restauração ou recuperação em relação ao que era antes, né? Esse experimento ajudou a tornar isso uma normativa. Então, existe uma normativa no Distrito Federal em que toda a destinação final do uso de topsoil para retirada dessas áreas para construção tem que ser usado para contribuir em processos de recuperação de áreas degradadas. Então, essa é uma normativa do governo do Distrito Federal feita a partir de estudos de ecologia da restauração.